está contando as histórias? Quem é que está nesse lugar de poder construir visões de mundo audiovisualmente? Quando você começa a ingressar no mercado de trabalho, eu acho que quando eu estava no cinema estudantil eu sentia isso menos, sabe? As hierarquias são um pouco mais fluidas, eu acho que o espaço aí ainda não aconteceu aquela peneira de um jeito tão afunilado, né? Em que as mulheres saem um pouco desses espaços das funções diretivas, principalmente a função de direção, de roteiro, direção de fotografia, e vão indo mais para a direção de arte, produção, funções dentro do cinema que são muito consideradas funções do cuidado, né? Enfim, a gente tem essa divisão sexual do trabalho no cinema também, e que em funções do cuidado relacionadas, na verdade, assim, tidas como relacionadas ao cuidado, não que necessariamente elas são, vão mais para mulheres do que para homens, e essas funções, como por exemplo a direção de fotografia, que está num espaço de construção do olhar, costumam ir mais para os homens, né? E na graduação eu trabalhei algumas vezes com diretoras e estudantes mulheres. No mercado de trabalho, depois de eu me formar, eu trabalhei poucas vezes com diretoras mulheres. Então eu acho que isso da peneira que a gente falava um pouquinho antes, eu acho que é muito presente nessa transição entre o cinema estudantil, universitário, e o cinema feito no mercado, pelo menos aqui no DF, sabe? Eu acho que tem um funil muito grande aí de várias mulheres que têm interesse na direção, têm interesse em várias funções diretivas, mas que quando chegam nesse espaço do mercado, que é hierarquicamente mais tabelado, sabe? Eu acho que repete mais esse espaço do normativo, do pensamento mais hegemônico. Poucas mulheres passam nesse funil, sabe? Então, quando a gente vai olhar quantas mulheres estão aí encabeçando editais, sabe? Na função de diretoras de fotografia, de diretoras aqui no DF, são pouquíssimas, assim, é um número muito menor do que o dos homens. Eu nunca passei por discriminações ali do que a gente considera mais escrachado, mas claro que na minha experiência enquanto mulher dentro do audiovisual, que é um meio predominantemente masculino, a gente acaba passando por determinadas vivências, né? Eu não sei exatamente se dá pra gente situar nesse lugar do sutil ou não, né? Porque você entra num espaço em que você já se percebe como dissonante, você já se percebe como alguém que não está propriamente adaptado àquela norma do espaço, né? Do lugar, que é um lugar construído para homens. E também nesse reino das sutilezas você está carregando um equipamento pesado e aí falam, não carrega isso não, e tudo como se a gente não pudesse carregar peso, sabe? E bom, acho que esse argumento do peso, do esforço físico na direção de fotografia apareceu por muito tempo como sendo também um argumento de cercear a entrada das mulheres nessa função. O que hoje em dia não faz tanto sentido, né? E a gente escuta relatos também. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que trabalha como assistente de câmera e ela comenta sobre como ela escolhe calcinhas diferentes quando ela vai para um set de filmagem do que as calcinhas que ela usa fora de um ambiente de set de filmagem. Porque como a assistência de câmera exige bastante mobilidade física, às vezes acontece dela estar se mexendo ali, abaixa, aí aparece a calcinha por algum motivo e tudo. E aí ela não se sente à vontade com as calcinhas que ela está no cotidiano, sabe? Então você fica, gente, que loucura isso, você ter que escolher a sua roupa íntima a partir de um lugar de possível assédio, sabe? E aí eu fico me perguntando bastante, sabe, sobre o tipo de relação que isso tem, por exemplo, com o pensamento da cultura de estupro. Claro que numa outra escala, né? Mas que está dentro de um pensamento de culpabilização e de responsabilização das mulheres e não de tentar desmantelar o machismo dos homens, né? Eu acho que tem que ter um pensamento político por trás mesmo de desmantelamento do machismo, sabe? Da gente enfrentar mesmo diretamente, de nomear, de não achar que organicamente as coisas vão mudar. Eu acho que mudam porque a gente atua, a gente tem uma atitude em relação à mudança, sabe? E não, claro, eu acho que uma presença maior de mulheres vai trazer mais temas relacionados às diversas experiências de mulheres no mundo, mas
mas não acredito só no espontâneo, sabe? Eu acho que o espontâneo tem que andar lado a lado com o pensamento político mesmo, de enfrentamento do machismo no audiovisual. A gente tem muitas estereotipações audiovisuais ali que também vão se dar dentro de recortes de opressões que se somam, né, que se interseccionam. O audiovisual está muito imbuído dessas estruturas de poder também, dessas relações de poder. Então, o que é uma mulher estar com uma câmera na mão construindo visões de mundo, propondo ali olhares sobre o mundo também, né? De que maneira isso tensiona essa narrativa hegemônica audiovisual.